Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta manhã. Manhã esta muito especial. Hoje nós chegamos no quarto domingo que antecede o dia de Natal, ou seja, estamos no quarto domingo do Advento. É um momento de alegria, de expectativa, é um momento de esperança, é um momento qual nós, como cristãos, como diz aquela canção Escrito nas Estrelas, em uma das suas frases diz assim: eu sei o sentido do Natal. Nós sabemos realmente, como cristãos, que o Natal é o momento da alegria, é o momento que nós almejamos, que comemoramos, lembramos, trazemos à memória do feito incrível de Deus. Desse Deus, como está em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos nós. E basta crermos nesse sacrifício do Senhor Jesus, esse sacrifício do Cordeiro imolado que o Senhor Jesus se tornou para nós, para termos vida e vida em abundância. Queria chamar os irmãos nesse instante a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Santo, bondoso, eterno Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia de vida, Pai. Obrigado por este momento, mesmo passando por momentos de dificuldades, de luta, toda a nossa sociedade, a humanidade, momento que por vezes temos que ficar trancados, nossos entes queridos doentes, nossos irmãos de fé também que contraíram, ó Pai, mas o Senhor é um Deus poderoso, pode nos libertar, nos livrar, Pai. Pedimos a Tua bênção para esta manhã, pedimos a Tua bênção para a vida do reverendo Carlos Alberto, que estará trazendo a aula de escola bíblica dominical nesta manhã. E logo mais também ele estará anunciando e proclamando o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra na nossa igreja. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, em Cristo Jesus, abençoando a vida do reverendo Carlos nesta manhã e nesse momento, Pai. Em Cristo nós pedimos e clamamos o Teu amor e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém. Palavra de hoje, né, amados irmãos, como já falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu único filho por todos, para todos. Basta nós crermos neste Deus, crermos nesse mistério que Deus faz, nesse momento de Deus estar, que Deus, estamos lembrando da encarnação do Senhor Jesus. A liturgia deste último domingo do Advento e também do último domingo do ano, né, refere-se repetidamente ao projeto de vida plena e de salvação definitiva que Deus tem para oferecer aos homens. E esse projeto anunciado já no Antigo Testamento torna-se uma realidade concreta, tangível e plena com a encarnação de Jesus. Poderíamos, ou melhor, a nossa liturgia de hoje, ela nos chama a 3 textos bíblicos para reflexão. Um que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 7, dos versos 1 a 5, parte B, e dos versos 12 a 14a e 16. Essa leitura apresenta a promessa de Deus a Davi. Deus anuncia pela boca do profeta Natã que nunca abandonará o seu povo, nem desistirá de o conduzir ao encontro da felicidade e da realização plena. A promessa de Deus irá concretizar-se num filho, um filho de Davi, através do qual Deus oferecerá ao seu povo a estabilidade, a segurança, a paz, a abundância e a fecundidade
a felicidade sem fim. Porque o Senhor Jesus, na árvore genealógica humana, ele faz parte da raiz de Davi. A segunda leitura, que encontra-se em Romanos, capítulo 16, os versos 25 e 27, chama a esse projeto de salvação preparado por Deus desde sempre, o mistério. E, sobretudo, garante a esse projeto, garante que esse projeto se manifeste, ou melhor dizendo, se manifestou em Jesus a todos os povos, a fim de que a humanidade inteira integre a família de Deus. E a terceira e última leitura que poderíamos fazer nesta manhã, ou melhor, que podemos fazer nesta manhã, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, dos versos de 26 a 38, refere-se ao momento que Jesus encarna na história dos homens, a fim de lhes trazer a salvação e a vida definitiva. Mostra como a concretização do projeto de Deus só é possível quando os homens e as mulheres que ele chama aceitam dizer sim ao projeto de Deus, acolher Jesus e apresentá-lo ao mundo. Esse momento do quarto domingo do Advento nos chama a uma reflexão. Expus rapidamente esses três textos que fazem parte da nossa liturgia de hoje, né? Fazendo uma introdução de cada um, pequeno comentário. Depois os amados irmãos olhem, mas fixando no Evangelho de João, capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo. E cabe a nós também a amar o mundo e fazermos como igreja, termos um projeto missionário de que, como nós acolhemos o menino Jesus em nosso coração, é momento também de apresentá-lo ao mundo para que o mundo acolha o menino Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos começar a nossa escola dominical esta manhã e eu quero convidá-los a que leiamos Isaías capítulo 61, os versículos, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Isaías capítulo 61, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações,
os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar justiça e o louvor perante todas as nações. O texto do profeta Isaías, o profeta vai falar sobre o ano aceitável do Senhor. Nós conversamos um pouco sobre isso no domingo passado no sermão, mas eu quero trazer de volta esse assunto aqui para introduzir o nosso tema de hoje, né? As cores no calendário litúrgico do ano da graça de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos em ano aceitável do Senhor, nós estamos falando no tempo da graça de Deus. E como nós vimos na semana passada, esse tempo da graça, essa história, ou esse histórico do plano de salvação desenhado por Deus, tendo como objetivo a salvação de todos nós seres humanos, né? Ele é contado ao longo dos períodos do ano litúrgico. Jesus, quando nós olhamos o texto do Evangelho, nós vamos perceber lá uma preocupação do Senhor Jesus em facilitar a compreensão do Evangelho pelas pessoas mais simples. Lembre, meus irmãos, que muitas vezes Jesus falou aos seus discípulos que andavam com ele, que estavam com ele no dia a dia, e ainda assim, tendo falado a eles, eles manifestaram dúvida, muitas vezes. Eles tinham dificuldade de entender o que Jesus estava falando. E Jesus sempre foi muito didático, procurou sempre ser muito didático nos discursos que fazia ao povo. Por isso, muitas vezes, Jesus contou parábolas, né? Contou parábolas, usou exemplos como do peixe, usou exemplos como o da ovelha e o trigo, o joio, coisas do dia a dia das pessoas para facilitar o entendimento das pessoas acerca das coisas do alto. Quando nós contamos a respeito do calendário litúrgico, né, nós falamos a respeito do calendário litúrgico, nós buscamos recursos também, auxílios, né, algo assim que nos ajude a compreender esse tempo da graça, como se manifesta isso, desde o nascimento de Jesus até o anúncio da segunda vinda com o advento, né? Começamos lá na Epifania, ou melhor, começamos lá no advento, passando pela Epifania, o tempo da Páscoa, o tempo comum, passando aí pelo Pentecostes também, até chegar, voltamos ao tempo comum, até chegar ao advento novamente e encerrar assim o ano litúrgico. As cores são os recursos que nós usamos para nos auxiliar nessa tarefa, né? De esclarecimento, vamos dizer assim, acerca das coisas do alto, das coisas de Deus, do tempo litúrgico, né? Então, nós começamos o ano litúrgico com a festa do Advento, com a celebração do Advento, que são os 4 primeiros domingos que antecedem o Natal. A cor usada no Advento é o roxo. E por que o roxo? O roxo talvez nos remeta à tristeza, né? Mas o objetivo de usar o roxo no Advento é a ideia de apreensão, de angústia, de perturbação, né? A perturbação. Nós usamos o roxo no Advento e no período da Quaresma. Por que no Advento e na Quaresma? Porque o Advento é um tempo de espera, de ansiedade, de angústia, né? Por isso nós usamos o roxo, aí nós nos lembramos
nós vamos nos lembrar aí do que foi esse período pré-nascimento de Jesus. O nascimento, o anúncio feito a Maria, que estava desposada, comprometida com José, né? A tensão que Maria teve ali, como dividir isso, como contar essa história para a família, como dizer para a família que ela está grávida de um homem e esse homem não é o seu noivo José, né? O anúncio feito também do nascimento de Jesus, a reação de Herodes mandando matar os recém-nascidos e tudo aquilo que envolveu esse período preparatório do nascimento de Jesus, né? Então um tempo ali de aflição, um tempo de angústia. Esse roxo vai aparecer novamente na quaresma. Por que na quaresma? Porque a quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, os 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Os 40 dias que Jesus esteve no deserto sendo tentado pelo diabo, né? E se preparando para aquilo que haveria de vir, que seria a sua paixão e morte. Então, é o roxo da angústia, o roxo da expectativa, por que não dizer o roxo do sofrimento que esses períodos representam. No Natal, no período do Natal, que vai do dia 25 até o dia 6 de janeiro, né, usa-se então o branco ou o dourado. Por que branco ou dourado? São as cores do rei, do triunfo, da vitória, que anunciam aquele que nasceu, aquele que chegou. Então a igreja se veste de branco ou se veste de dourado, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é nascido no meio da igreja. Então, a igreja usa o branco ou o dourado, que são as cores do Rei, daquele que nasceu, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a igreja se veste de branco, as alfaias são brancas, o coral usa a gola branca, né? Por quê? Porque é tempo de Natal, é tempo de nascimento do Salvador. Seguido, a cor que se usa, então a maior parte do ano, um bom período do ano, é a cor verde, né? E o verde representa toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou perfeito, né? O mundo, a natureza e todos os elementos dessa natureza divina que Deus criou para nós, né? Essa natureza que Deus criou e sobre a qual deu autoridade o homem, né? Então o homem tem essa responsabilidade, essa autoridade de conduzir essa natureza que Deus criou. Então, o verde é a cor que se usa na maior parte do tempo chamado comum. A maior parte dos domingos a igreja se veste de verde, porque é a cor do tempo comum, é a cor que se usa nesse período, então, do chamado tempo comum, que é a maior parte do ano. A quarta cor que nós usamos é o vermelho, né? E o vermelho, ele representa o fogo do Espírito Santo. Ele representa o sangue e o fogo do Espírito Santo, né? Então, o vermelho é uma cor que nós usamos no domingo de Pentecoste e em todas as festas da igreja. Então, aniversário da igreja, domingo de Pentecostes, né, são datas em que nós usamos o vermelho, porque é o tempo de celebrar o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, inaugurando um novo tempo, um novo período na vida da igreja do Senhor Jesus. Então, nesse período, a igreja usa o vermelho, que é a cor do Espírito Santo. Então são essas quatro cores, as cores mais comuns. Alguns calendários adotam aí no advento também a cor azul, né? Também é uma cor que pode ser usada durante o período do advento. Nós temos o hábito de usar o roxo,
mas o azul também é admitido. E nesses calendários também é admitida a cor preta para a quarta-feira de cinzas e para a sexta-feira da paixão. Né? Por que para a quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão? Porque são justamente as duas datas que inauguram e encerram o período da quaresma. Né? A quaresma começa exatamente na quarta-feira de cinzas e se encerra na sexta-feira da paixão. Então também é possível usar o preto. Nós temos por hábito usar o roxo também nessas cores, nessas datas, né? Tanto na quarta-feira quanto na sexta-feira santa. Então, o preto e o azul são cores admitidas, mas o hábito da nossa igreja é usar o roxo, o branco ou o dourado, o vermelho e o verde. Então, quando você vir lá a alfaia vermelha, você sabe que é um dia de festa. É aniversário da igreja, é dia de Pentecostes, por isso a igreja se veste de vermelho. Quando você vir lá branco, você sabe que é tempo do Natal. A igreja está celebrando o Natal e por isso está vestida de branco. Quando você vê lá a igreja de roxo, as alfaias roxas, as golas do coral roxas, porque naquele tempo é o tempo de celebrar ou o advento ou a quaresma. E quando você vir a igreja vestida de verde, as alfaias verdes, as golas do coral verde também, é porque é o tempo em que está se celebrando o tempo comum, ou o período da salvação, da criação do mundo que Deus criou perfeito para nós. Então, meus irmãos, essas são as cores usadas no tempo da igreja, no calendário da igreja, ou no calendário da salvação. São essas cores que nós usamos e, em razão disso, quando você observar no púlpito ou na mesa qualquer uma dessas cores, você vai identificar e entender por que as alfaias são trocadas com essa frequência e por que nós usamos essas cores. O objetivo é didático, é fazer-nos compreender, chamar a nossa atenção para o tempo, para que período do tempo da graça nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê um dia abençoado e feliz e daqui a pouco nos encontramos novamente no culto que haveremos de prestar em honra e glória do Senhor nosso Deus, que é o único, digno e merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, após esse estudo bíblico desta manhã, desse momento de aprendizado da palavra de Deus, de aprendizado a respeito da ordem do culto, de aprendizado a respeito das características da nossa liturgia, aprendido também o significado das cores litúrgicas, nós chegamos a mais um fim de escola bíblica dominical, de encerramento, e logo mais nós estaremos juntos, ou de forma virtual, online, ou presencial, juntos, adorando, cultuando e louvando ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração nesse instante de agradecimento e de intercessão também. Santíssimo e grande Deus, obrigado por mais uma semana de vida que passou e por mais uma semana que inicia-se no dia de hoje, ó Deus. Esteja abençoando a vida de todos os nossos irmãos. Agradecemos pela vida daqueles irmãos que completaram mais um ano de vida nesta semana e pedimos, ó Pai, intercedemos pela vida dos nossos irmãos que estão passando por problemas,
por dificuldades, problemas de saúde, problemas, ó Pai, com a contaminação do Covid, que estão internados, ó Pai, como a nossa amada irmã, nossa irmãzinha tão querida desta comunidade, ó Deus, esteja abençoando a sua vida, a vida dos seus familiares. E nós pedimos também pela nossa humanidade, Pai, pela vida dos nossos governantes, dos médicos, dos estudiosos, ó Pai, que desenvolva, que busque, que encontre uma solução, uma cura para esta doença que é global, ó Pai, e que reage de maneiras diferentes em cada pessoa, ó Pai. Nós sabemos que algumas pessoas reagem como uma gripe normal e outras, nós sabemos, ó Pai, que chegam a ir até a óbito, mas o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que possa fazer e mudar, ó Pai. Cremos como Igreja de Jesus Cristo nas suas promessas e cremos que o Senhor possa alterá-las, ó Pai. Eu, juntamente com meus irmãos em Cristo Jesus, clamamos a Tua bênção, ó Pai. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Redentor, seu Filho amado, Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Para todos nós, para todos vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus, um feliz e santo Natal. Que nós possamos estarmos reunidos com os nossos familiares, mesmo com número reduzidos. Às vezes nós não vamos estar viajando, fazendo aquelas viagens legais, ir para praia, interior, mas reunidos em família, reunidos com aqueles que nós podemos estar reunidos em pequenos grupos, mas contudo, nessa noite do dia 24 para o dia 25, o dia de Natal, lembrando que quem nós estamos comemorando, o aniversariante é o Senhor Jesus, o Rei do Universo, aquele que morreu pelos meus pecados, e pelos pecados de vocês, e pelos pecados de todos nós. Mais uma vez eu desejo a todos os amados irmãos uma excelente, abençoada semana e um feliz e santo Natal, em nome do Senhor Jesus. Amém.